é dele. Ele ama esse mundo. Daí o que acontece? Tendo em vista que Deus ama este mundo, Deus quer preparar um povo para fazer anúncio dele a este mundo, apresentá-lo a este mundo. Eu queria falar sobre isso. Eu estou procurando aqui um lugar aqui, tem umas passagens, mas está difícil, eu não sei o que está acontecendo aqui. Não quer vir a Bíblia aqui. Acho que achei. Então Deus quer preparar um povo que anuncie a este mundo, que é dele, que ele o ama. Então, eu quero pegar aqui uma passagem aqui, e agora não quer rodar aqui, ó. Ah, rodou. Deixa eu ver se eu pego a passagem aqui. Aqui diz: porque toda a terra é minha, diz o Senhor. Está dando defeito aqui no meu celular. Lá em Êxodo 19, é que meu celular está dando defeito aqui. Não sei o que está acontecendo, meu Deus. Em Êxodo 19, ele vai dizer que toda a terra é minha. Mas está dando defeito aqui, o aparelho aqui. Ele está com vírus. Então está dando defeito. Toda a terra é minha. Estou tentando aqui um jeito. Mas está difícil, meu Deus, está amarrado. Aqui, deixa eu ver. Olha que desobediência, não? Eu aperto um app e vem outro. Aqui não veio nada, olha. Então não tenho nem condição de ler, não é? Ih. Que deu, meu Deus. Tá dando TV. Ou eles estão querendo cobrar de mim, não sei. Então, eu vou pregar talvez sem ler. É uma pena, sem ler não fica sem base. Renovar público. Não. Ah, eles querem cobrar dinheiro de mim. Êxodo 18, não. Ai, meu Deus, que desobediência, não. Êxodo, vamos ver se está. Se cai no 19. É que eles querem cobrar de mim, olha lá. Eles não deixam ver. Eles querem cobrar dinheiro de mim. Continuar, remover público. É isso que está acontecendo. Eles querem cobrar e não deixam. Eles não deixam eu ler a Bíblia. Olha lá, eles não deixam eu ler a Bíblia. Que coisa. Eu estou aqui onde? Êxodo 1. Êxodo, eu quero 19. Esse textão põe tudo ao contrário aqui. Quando eu venho. Né? Vamos tentar ler aqui, parece que apareceu aqui alguma coisa. Você vai ver. Então, eu vou ler a passagem bíblica. Demorou bastante, né? Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai,
onde se acamparam Israel, pois ali se acampou, em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e pronunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Que lindo, né? Vos trouxe a mim. Olha que lindo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, por toda a terra, porque toda a terra é minha. É que eu queria falar, né? Deus falou que toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém. Palavra do Senhor. Gente, aqui o que me impressionou com essa passagem onde ele diz: toda a terra é minha. Toda a terra é minha. Olha, o posicionamento de Deus para com essa terra. Ele diz que essa terra é dele. Toda a terra é minha. Isto mostra o zelo de Deus para com essa terra. Deus não abandonou essa terra. A Deus dará. Não. Ele falou que toda a terra é minha. Aqui está no Velho Testamento dizendo isso. Dando essa visão e passando essa visão. Por isso que no Novo Testamento, com Jesus Cristo, nós vamos encontrar que Jesus diz: pregar esse evangelho a toda tribo, nação e língua, até os confins da terra. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Esta é a palavra de Jesus Cristo. O olhar de Deus para com este mundo. No Velho Testamento ele diz: toda a terra é minha. É assim que ele olha para essa terra. Tudo que nela há é dele. E no Novo Testamento diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Gente, aqui Deus está querendo que nós coloquemos a este mundo os olhos espirituais. Esse mundo está precisando dos olhos espirituais, porque Deus é espírito. E as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Mas o mundo não é ensinado a olhar com os olhos espirituais.
daí o quê? É necessário ensinar o mundo. Por isso que ele vai criar um povo, um reino de sacerdotes, um povo santo. Para quê? Para ensinar a esse mundo, dar a este mundo olhos espirituais, para que possam ver com estes olhos espirituais as coisas espirituais, pois Deus é Espírito. Capite? Pegou? Mas aí tem que acontecer o que está aqui, ó. Ele vai fazer esse povo, esse reino sacerdotal, que ele falou que vai ser o povo predileto dele. Mas eles têm que tomar alguma medida. E diz aqui, acho que no versículo 3, e subiu Moisés a Deus. Eles se acamparam à frente do monte Sinai. E Moisés subiu o monte. Moisés subiu o monte. Aí está um posicionamento. Eu quero que vocês vejam nesse Moisés subiu o monte um posicionamento. O monte, eu vi de gente aqui do Brasil que foi tentar subir o monte, mas não aguentou a pressão lá. O resultado, morreu. Porque não é moleza subir o monte. Além dos perigos naturais, tem o problema da temperatura lá, do ambiente, que vai faltar ar. Uma vez um repórter brasileiro foi fazer uma reportagem lá, nossa, ele sofreu demais com a pressão atmosférica. Então, subir o monte era algo dificultoso para encontrar com Deus. Isto passa um ensinamento para nós hoje, que eu gostaria de colocar. Hoje, subir o monte, o que é subir o monte? Eu tenho que ir até Jerusalém, até Israel, para subir o monte, Sinai? Não. O monte hoje pode ser símbolo da palavra de Deus. Subir o monte é você segurar a palavra de Deus. Subir o monte é você se enriquecer da palavra de Deus. Isto é subir o monte hoje. Você se enriquecer da palavra de Deus. Paulo diz, sede rico da palavra de Deus. Quer dizer, abastecidos da palavra de Deus. Eis um posicionamento daqueles que querem chegar até Deus. E aqui diz que quando Moisés chegou naquela posição, que ele subiu o monte, diz no versículo 3, que o quê? E o Senhor o chamou do monte. O Senhor o chamou do monte. Quando ele atingiu aquela posição, Deus o chamou daquele lugar onde ele estava, daquele posicionamento. Não foi Moisés que buscou Deus. Aí está dizendo que Deus o chamou. E para nós hoje? Nós temos que nos abastecer da palavra, nos enriquecer da palavra. E depois esperar o chamado de Deus. Pois a Escritura fala o quê? O Espírito sopra onde quer e como quer. A soberania é de Deus. Deus vai soprar em você no momento que Ele quiser, quando Ele quiser, para o que Ele determinar. Mas você tem que estar preparado. Prepare tua casa. Você tem que subir um monte. Você tem que se abastecer da palavra. Andar ricamente cheio da palavra.
aconteceu o que aconteceu ao rei lá no tempo de Daniel. Pesado fosse na balança, mas achado em falta. Então, a gente tem que ver a nossa mente como um saco vazio e encher essa mente dos produtos celestes, das coisas do alto, mais do que das coisas do mundo. Jesus disse: vocês cogitam, pensam mais nas coisas do mundo do que nas coisas do alto. Jesus foi isso a Pedro. Essa é a posição de subir o monte. Para quê? Para que naquele posicionamento Deus encontre a condição, o lugar onde Ele possa nos chamar. Aí então nós vamos olhar para o mundo e vamos adquirir o olhar de Jesus Cristo. Quando olhou para Samaria, viu: olha, a seara está pronta, está madura para a colheita. Esse é o olhar de Jesus Cristo. Olhar do homem que está cheio do Espírito Santo. Do homem tocado pelo Espírito Santo. Aí então, podemos ter o olhar de Jesus Cristo. E ver os campos maduros. Nesse instante, nesse posicionamento, nós vamos ouvir a voz de Deus a partir daí, desse chamado. E Ele vai entregar, como entregou para Moisés, o recado de Deus para o povo. E o povo recebeu o recado de Deus através de Moisés. Hoje o mundo está precisando receber o recado de Deus através de você, através de mim. Para que possamos ter o olhar de Jesus Cristo. Para que possamos ver o mundo como Jesus Cristo vê, com o olhar de Deus. Porque Deus, o mundo é de Deus. A terra é de Deus. E Deus não quer que nenhum se perca. Antes que todos ganhem a salvação. Aqui, nós temos que ver que o peso é a eternidade. A recompensa é a eternidade. Perder essa oportunidade é perder a eternidade. Há um inferno à frente. Para quem não se revestir com a roupa do Cordeiro, com as mensagens de Deus, com a roupagem da nova criatura. Lembra aquele homem que entrou nas bodas do rei? O rei logo detectou: como entraste aqui? Qual foi a causa? A roupagem dele. Ele não tinha a roupa dos convidados da festa da boda do filho do rei. Que roupagem é essa? São os conhecimentos das mensagens de Jesus Cristo e dos profetas que Deus deu para que nos revestíssemos dela. E agora todos podem ter esta oportunidade de se revestirem do conhecimento do nosso Deus, das mensagens do nosso Deus. É isso que Ele quer. E para isso, Ele preparou um povo especial, um povo santo, para compartilhar estas mensagens ao mundo e gerar as novas criaturas, os cidadãos do reino de Deus. Para tanto, nós temos que subir um monte. Isto é, subir um monte é sermos cheios da palavra de Deus. Essa é a maneira pela qual o Espírito Santo vai ter a ocasião de, quando Ele quiser, no tempo que quiser, olhar para nós e dar o seu toque. Vir para nós como veio sobre Jesus Cristo. Só que agora Ele vai entrar dentro de nós.
Emmanuel, Deus conosco, dentro de nós. É o grande plano de Deus. Deus quer viver dentro de nós. Nós temos que passar essa mensagem para o mundo. Eles têm que saber que Deus quer viver dentro de nós. Já pensou Deus viver dentro de nós? Esse é o plano de Deus. Desde a antiguidade, Deus tem esse plano oculto. E agora é manifestado aos homens. E esse convite nós temos que entregar ao mundo, porque o mundo está entregue aos olhares do materialismo. O homem só sabe viver com o olhar da matéria. Ele tem que aprender uma outra direção. A direção espiritual. Ele tem que aprender o olhar espiritual. Porque assim como são as coisas físicas, materiais, assim, do mesmo modo, são as coisas espirituais. A da matéria nós discernimos pela inteligência. As espirituais são discernidas pelo Espírito. Porque Deus é Espírito. E Deus não quer que nenhum dessa terra se perca. Ele quer que todos cheguem à salvação. Por isso que ele preparou uma geração, um reino sacerdotal. Esse reino sacerdotal, ele tem que se preparar também. Ele tem que subir o monte. Quer subir o monte? É se encher da palavra de Deus. Abundantemente, Deus Paulo. Ricamente, diz Paulo. Enchei-vos da palavra abundantemente. Porque esse é o posicionamento onde Deus, a partir daí, chama você. Te elege para o plano dele. Ser um sacerdote. Um povo, um membro do povo escolhido dele. Para pregar esse anúncio aos homens. Valeu, né? É uma boa nova, né? Essa é a mensagem de Deus para nós. Senhor, obrigado por essa mensagem. Onde tu nos ensina a como nos preparar para sermos eleitos, para ser chamado por ti, nos enchendo da sua mensagem, ricamente, como Paulo fala, cheios da mensagem. Este é o lugar, é a posição, a partir da onde Deus nos chama. Como chama Moisés ao subir aquele monte, e as dificuldades, os riscos e o perigo, e o cansaço que isto gera. Mas a partir desse lugar, Deus chamou Moisés. Para nós é encher-nos da palavra de Deus, ricamente e abundantemente. A este lugar a partir de onde seremos chamados. Para fazermos a obra dele aqui na terra. Dar o anúncio. Mas a partir do quê? Das vozes de Deus. Dos recados do próprio Deus. Nós seremos um mero instrumento. Porque diz a Escritura que o Espírito sopra onde quer, quando quer. Nós somos apenas instrumentos. Obrigado por essa palavra, Senhor. Onde aprendemos a nos posicionar para ser usado por Ti. De uma forma concreta. Onde podemos visualizar a maneira como devemos proceder. Para que assumamos uma posição onde Tu possa nos chamar. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós vamos dizer: espírito de enfermidade e morte, sai dos nossos corpos. Sai dos nossos corpos. Batam em retirada. Sai do nosso aparelho urinário, digestivo, circulatório, bucal. Sai em nome de Jesus Cristo. Sai nossos pés, pernas, mãos e braços. Todo tipo de enfermidade e morte. Sai da nossa mente, espírito de raiva, rancor, ira, mágoa, tristeza, cobiça, em nome de Jesus Cristo. Sai espírito de pobreza, miséria e desgraça das nossas vidas, das nossas famílias e de nossos países, em nome de Jesus Cristo. Amém.